A responsabilidade se foi. Não há senso de responsabilidade. Washington é uma cidade sem responsabilidade. Você pode falhar catastroficamente. As pessoas que nos trouxeram os fracassos do Iraque, Afeganistão e Líbia estão sendo promovidas. Elas estavam sendo promovidas durante a presidência de Biden-Harris. Victoria Nuland esteve envolvida nas catástrofes do Iraque e Afeganistão e ela foi promovida. Ela então contribuiu para a catástrofe na Ucrânia, que matou centenas de milhares de ucranianos por nada, porque eles vão perder a guerra de qualquer maneira, não importa o que os Assange façam. É basicamente uma cidade sem responsabilidade. It's basically an unaccountable city. Vamos agora passar para a segunda parte desta discussão sobre essa nova razão de existir para a OTAN, para os próprios neoconservadores, que são as intervenções humanitárias. É como vestir a guerra com a roupa da paz e trazer a paz. Jens Stoltenberg nos deu esta frase há 2 anos. Armas são, de fato, o caminho para a paz. Seu livro que você escreveu, este trabalho maravilhoso sobre Primeiro Não Cause Dano, Intervenção Humanitária e a Destruição da Iugoslávia, remonta isso às guerras iugoslavas dos anos 1990. E a Iugoslávia é altamente fascinante para mim, porque era um Estado não alinhado. Não era um adversário primário dos Estados Unidos, mas uma das coisas sobre a neutralidade que eu estudo é que os neutros são sempre um alvo secundário de beligerância, porque os neutros também não fazem o que você quer que eles façam. Havia uma política, ou havia algo nos Estados Unidos que ajudou a guerra na Iugoslávia, a bem ajudar a guerra, quero dizer, a chegar onde chegou. Sim, a desintegração da Iugoslávia, eu diria, foi possibilitada por uma série de fatores. Mas um dos principais foi o apoio estrangeiro à desintegração da Iugoslávia. Na verdade, não foi o início dos Estados Unidos. Acredite ou não, brevemente a Alemanha desempenhou o papel principal e autoridades alemãs conversaram em particular com a Eslovênia e a Croácia. A Iugoslávia era uma federação muito frouxa, basicamente uma confederação, e essas disparidades regionais. A Croácia e a Eslovênia eram as repúblicas mais ricas e queriam se separar, eu diria, principalmente porque não queriam subsidiar as repúblicas mais pobres. Devo acrescentar em contexto que também havia o neoliberalismo. Eles passaram por uma tremenda e terrível crise de dívida e austeridade imposta pelo FMI na década de 1980. Uma coisa que sabemos sobre conflitos étnicos e políticas disfuncionais é que muitas vezes ocorrem no contexto de uma crise econômica. Apesar de toda a conversa sobre Hitler e o Terceiro Reich, as pessoas esquecem que foi a Grande Depressão que trouxe Hitler ao poder mais do que qualquer outro fator. As pessoas sempre deixam isso de fora, pelo menos nos dias de hoje. E a Iugoslávia teve sua própria Grande Depressão nos anos 1980, o que criou o contexto para o conflito étnico. Mas eu acho que ela não teria se desintegrado se não fosse pelo apoio externo para sua fragmentação. Uma razão para isso é o anticomunismo. A Iugoslávia era um Estado comunista. Apesar dos anos 1980, a maior parte de sua história foi bastante bem-sucedida, inclusive economicamente. O comunismo era muito popular na Iugoslávia, e eles queriam garantir que, com o fim da Guerra Fria, o comunismo fosse encerrado de uma vez por todas, mesmo em países onde era bastante bem-sucedido, como a Iugoslávia. E assim, a desintegração da Iugoslávia, isso estava muito presente na imprensa alemã, estava sendo discutida como um dos propósitos para acabar com o comunismo de uma vez por todas. A desintegração da Iugoslávia fazia parte dessa agenda. A Alemanha desempenhou o papel principal brevemente, e tenho que dizer brevemente, os SOE estavam distraídos, mas rapidamente assumiram o controle da situação. Acho que os Estados Unidos inicialmente viam a Iugoslávia como uma questão europeia paroquial. Os Estados Unidos estavam focados em coisas mais importantes, como gerenciar a Rússia, a antiga União Soviética, e mais importante, o Golfo Pérsico e o Oriente Médio. Essas pequenas questões, como vimos na época, ou seja, os Balcãs, os europeus poderiam lidar com isso.
Mas isso foi brevemente. Balkans, the Europeans could handle that, but that was briefly. And very quickly the US realized that E muito rapidamente, os Estados Unidos perceberam que poderiam usar... Bem, havia duas agendas concorrentes aqui. Os europeus estavam pensando em ter uma política externa independente e queriam demonstrar sua capacidade de agir como uma potência coletiva. E a maneira como eles iam fazer isso era, apesar da breve incursão unilateral alemã, enviar coletivamente uma missão para negociar um acordo de paz no que era visto como a mais perigosa de todas as ex-repúblicas, que era a Bósnia e Herzegovina, onde havia 3 grupos étnicos que provavelmente iriam se atacar e se destruir, o que, claro, fizeram com enorme perda de vidas, especialmente civis. Mais os sérvios, porque estavam melhor armados, mas todos os 3 grupos cometeram atrocidades terríveis. but all 3 groups engaged in terrible atrocities. And the European plan was in E o plano europeu era, em 1992, elaborar um plano de paz que resolveria o conflito antes que a guerra começasse. A Iugoslávia já havia se desintegrado, mas agora a Bósnia e Herzegovina estava ameaçada de uma divisão violenta. E a ideia era prevenir a violência e criar um plano para a descentralização da Bósnia, ao longo de linhas étnicas, para satisfazer todos os 3 grupos étnicos, garantindo que nenhum dos 3 grupos étnicos fosse ameaçado pelos outros. Os 3 diferentes grupos étnicos se reuniram em Lisboa sob a tutela de um diplomata português, agindo a pedido da UE, chamado José Cutileiro. Houve um acordo em princípio que quase teve sucesso. Todos os 3 grupos étnicos, em princípio, concordaram com a maior parte. Ainda havia detalhes a serem resolvidos, mas estava parecendo positivo. details to be ironed out, but it was looking positive. And the US ambassador E o embaixador dos Estados Unidos contatou os líderes croatas e muçulmanos e disse efetivamente que eles não precisavam assinar isso se não quisessem. Talvez pudessem conseguir um acordo melhor, com a implicação de que os Estados Unidos os armariam se houvesse uma guerra. Não acho que ele tenha oferecido armas explicitamente, mas ele deu a entender que os Estados Unidos os apoiariam se quisessem desistir do acordo. E o acordo desmoronou logo depois disso. Então começou uma guerra brutal de 2 anos e meio, com cerca de 100 mil mortes, um grande número de civis, cidades destruídas e vidas arruinadas. Novamente, mais do lado sérvio, porque eles tinham mais armas, mais de todos os 3 lados até certo ponto. Durante todo o processo, a UE e também as Nações Unidas enviaram negociadores. A figura-chave aqui foi David Owen, o ex-ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. The key figure here was David Owen, the former foreign minister of Great Britain. Also, ironically enough, Stoltenberg's father. Além disso, ironicamente, o pai de Stoltenberg, que acho que foi ministro das Relações Exteriores da Noruega, ou foi primeiro-ministro, também esteve envolvido nisso. A ideia era reviver o que em essência havia sido acordado em Lisboa e resolver a guerra novamente mais ou menos na mesma base. David Owen disse em suas memórias que o principal obstáculo, a principal coisa que nos impediu de chegar a um acordo, foi que os exazoentes se recusaram a cooperar. Acho que essa era a ideia neoconservadora aqui, de que os Estados Unidos resolveriam isso por meio da força militar. Eles envolveriam a OTAN, então a OTAN teria uma justificativa. Não tinha uma justificativa, mas agora teria uma. Venceria uma guerra e derrotaria a limpeza étnica. It would defeat ethnic cleansing. And so NATO finally. E assim, a OTAN, finalmente com os Estados Unidos, começou a armar os vários lados de forma encoberta. Eles começaram a organizar a entrada de armas do Irã, ironicamente usando o Irã para ajudar a fornecer armas à facção muçulmana. Os Estados Unidos organizaram o envio de armas tanto para os croatas quanto para os muçulmanos, e eles se tornaram as forças terrestres da América. Então os Estados Unidos iniciaram uma campanha massiva de bombardeios contra os sérvios. A combinação da campanha de bombardeios da OTAN e o apoio dos Estados Unidos às forças terrestres estabeleceu algo como uma vitória militar. Em seguida, os Estados Unidos iniciaram negociações de paz na base aérea de Dayton, em Ohio. Significativamente, foi na base aérea de Dayton, uma base da Força Aérea Americana, cercada por bombardeiros e coisas do tipo. Surrounded by, bombers and things like that. It was a nice symbol. Foi um belo símbolo do poder militar americano, que era a ideia principal, mostrar o poder militar americano aqui. E então eles acertaram um acordo, notavelmente semelhante
ao que os europeus vinham propondo há 2 anos e meio e que os Estados Unidos haviam rejeitado. E assim, se alguém quiser ser tão cínico quanto eu, o objetivo principal disso era garantir que os Estados Unidos e a OTAN recebessem o crédito por isso e que a Europa não recebesse crédito, porque a ideia toda era garantir que a Europa não se estabelecesse como um ator independente na política externa e enterrar a ideia de uma Europa independente. E assim, essa foi uma das principais considerações aqui. Deu um novo prestígio à OTAN. Autoridades americanas e memórias disseram que foi a vitória na Bósnia que deu tanta credibilidade à OTAN que podemos começar a pensar em uma política de expansão da OTAN para a Europa Oriental, que era a verdadeira agenda. E assim resolveu vários problemas. Primeiro, deu uma nova justificativa para a OTAN. Segundo, deu uma justificativa para expandir a OTAN para a Europa Oriental. E terceiro, e isso é crucial, deu uma nova justificativa para os gastos militares. Veja, a expectativa era que à medida que os países se expandissem e se tornassem membros da OTAN, Polônia, República Tcheca e Hungria, todos se juntaram em 1999, acredito, seguidos por outros países. Eles se livrariam de seu equipamento soviético antigo e comprariam equipamento dos Estados e da Europa Ocidental para substituí-lo. Isso era algo que o complexo industrial militar sempre quis e pelo qual vinha fazendo lobby. Alguns dos principais apoiadores da expansão da OTAN eram contratantes militares porque queriam esses contratos. A vitória da OTAN e dos Davos na Bósnia resolveu múltiplos problemas, embora a um custo muito alto, pois 100 mil pessoas morreram sem necessidade. A ideia era menosprezar as negociações como sinais de fraqueza. Você só faz negociações depois de alcançar uma vitória militar, como uma forma de consolidar a vitória militar. E você sabe, a Iugoslávia ainda é um ponto crucial, uma chave na forma como os europeus pensam sobre guerra e paz, especialmente por causa do massacre de Srebrenica que se gravou ou foi gravado na consciência de muitos europeus, particularmente dos alemães. Mesmo hoje está sendo usado como ponto de referência. Srebrenica aconteceu em 95, certo? Foi um massacre terrível, com milhares de pessoas morrendo nas mãos do exército sérvio. 8 mil, eu acho, é o número. 8 mil, não 10 mil. Eles eram principalmente homens em idade militar, mas foram desarmados e executados, sim. Eles foram desarmados, confinados e depois executados ao longo de 3 dias. Isso foi obviamente um incidente horrível, mas muitos alemães hoje continuam dizendo, nunca mais Srebrenica. Nunca permitiremos que nosso amor pela paz e pela negociação se sobreponha a um objetivo militar, que é salvar vidas por meio de intervenção humanitária. Agora isso justifica muita coisa. Um historiador alemão gritou comigo quando eu disse que não deveríamos armar os ucranianos com mais armas, porque ele disse, você vai justificar outro Srebrenica. Então isso é psicologicamente muito importante. Você pode falar um pouco sobre isso? A maior parte do que eles dizem está correta, exceto quando chegam ao ponto da intervenção militar. A intervenção militar piorou a situação, não melhorou. Toda essa guerra poderia ter sido evitada se o acordo firmado em Dayton tivesse sido cumprido. Eles poderiam ter evitado a guerra se tivessem feito isso. Mas os Estados Unidos continuaram bloqueando isso. Eles disseram que a guerra não era boa o suficiente para os bósnios muçulmanos, enquanto o que eles conseguiram em Dayton era muito semelhante. Na verdade, pode-se dizer que conseguiram até menos em Dayton. Então, basicamente, em vez de ir à guerra, deveriam ter havido negociações. Negociações poderiam ter evitado a guerra. Poderia ter sido parada antes de Srebrenica. E assim, a ideia toda aqui é que você não faz negociações com pessoas más, como Slobodan Milosevic, ou Radovan Karadzic, ou qualquer uma dessas outras pessoas. E certamente Radovan Karadzic, em particular, foi muito ruim. Milosevic também foi um ator muito cínico.
Não há dúvida sobre isso. O problema, porém, é que como não queríamos negociar com eles por anos e só o fizemos após a vitória militar, 100.000 pessoas tiveram que morrer, incluindo 8.000 em Srebrenica. Teria sido melhor ter negociado antes e evitado isso do que ter permitido que acontecesse. E assim, acho que o que a Iugoslávia fez, e Srebrenica em particular fez, foi consagrar a esquerda política como anti-intervencionista durante a Guerra Fria. Havia uma divisão muito clara. Lembro-me disso muito bem crescendo, indo para a faculdade. Anti-intervencionismo, antimilitarismo, essa era a visão da esquerda, e a direita era o oposto. E era uma divisão clara e organizada, quando o mundo era mais simples. E acho que a Iugoslávia mudou essa ideia. A ideia então se tornou que muitas pessoas da esquerda disseram não, precisamos de mais força militar para fazer o bem, para proteger as pessoas de massacres. Havia muitas ideias muito simplistas de que, sabe, o que você tinha aqui eram vilões de desenho animado e vítimas, e era tão simples assim. Sempre comparado a Hitler, claro, é sempre a Segunda Guerra Mundial. Sempre, sempre, sempre. Não há outro precedente que possam pensar além da Segunda Guerra Mundial, nenhuma outra pessoa má que possam pensar além de Hitler. E sabe, isso se tornou muito atraente para a esquerda. Além disso, a política de identidade entrou em cena. As mulheres estavam sendo abusadas, estavam sendo estupradas pelos serviços. Não há dúvida de que isso aconteceu, e foi uma coisa terrível. Claro, foi uma coisa terrível. Mas a ideia era usar força militar para prevenir isso. Mais tarde, eles acrescentariam os direitos dos gays. Precisamos usar força militar para proteger os direitos dos gays. E você sabe, a força militar é uma maneira terrível de proteger mulheres, gays e qualquer outra pessoa, incluindo crianças. Isso faz com que essas pessoas sejam mortas, é o que acontece. Matou 100.000 pessoas na Bósnia e Herzegovina. Teria sido muito melhor enfatizar a negociação em vez da força militar. E então eu não sei por que essas pessoas continuam dizendo que deveríamos ter usado força militar antes. Deveríamos ter negociado antes. Essa era uma opção real. Há definitivamente evidências de que uma solução negociada era possível. Foi bloqueada por aqueles que disseram não, não negocie. Use a força em vez disso. Mas sabemos que existem certos atores que não têm escrúpulos morais em negociar. Eles mentem, mentiras descaradas, em nome de implementar ideais humanitários. Há um documentário em alemão muito bom chamado It Began with a Lie, que até foi exibido em 2007 na televisão pública alemã, uma emissora pública. Era sobre 1999, e como toda a guerra do Kosovo, basicamente a campanha de bombardeio do Kosovo começou com a ideia de que os sérvios estavam executando pessoas em um campo de futebol em Pristina, a capital do Kosovo. E era sabido na época que era uma mentira. Era uma mentira tão conhecida quanto as armas de destruição em massa no Iraque. E ainda assim, era um ponto de discussão tão conveniente para justificar outra campanha de bombardeio. E lá foram eles. E os alemães participaram, é claro. Quero dizer, essa foi a reentrada da Alemanha na briga, no mundo das campanhas de bombar. Isso mesmo. Houve uma mudança radical na Alemanha, mais do que em qualquer outro lugar. E o Partido Verde, e as pessoas esquecem disso, o Partido Verde surgiu do ambientalismo e de um certo pacifismo. Eles se tornaram antipacifistas, tornaram-se um dos partidos mais belicosos da Europa, o que são hoje. E foram as guerras na Iugoslávia que os mudaram. E acho que toda a ideia de intervenção humanitária foi extremamente eficaz. Foi, de fato, a arma secreta dos neoconservadores. E isso converteu a esquerda, em ambos os lados do Atlântico, a ser pró-guerra na maior parte. Fico muito impressionado com isso. Como após 1990, o movimento anti-guerra passou cada vez mais para a direita. Sabe, se você olhar para o antiwar.com, que eu leio todos os dias, já publiquei lá, é tanto de esquerdistas quanto de libertários, principalmente libertários. Se você lê o American Conservative, lá está alguns dos melhores comentários anti-guerra que você encontrará.
Sabe, muitos dos think tanks anti-guerra incluem o Cato Institute, que é um think tank libertário, fortemente financiado por corporações, lamento dizer. Eu pessoalmente prefiro os velhos tempos, quando havia uma divisão clara, quando a direita era direita e a esquerda era esquerda. Mas esses dias se foram. E a esquerda se tornou majoritariamente pró-guerra. Isso realmente mudou dramaticamente. That really has changed dramatically. And it has been co-opted E foi cooptado intelectualmente. Temos muitos historiadores e políticos que costumavam ser figuras muito fortes contra a guerra, que agora, especialmente na guerra da Ucrânia, realmente compraram a ideia. Não apenas compraram, mas vão defendê-la com unhas e dentes, que desta vez as armas são o caminho para a paz. Isso aconteceu lá nos anos 90. Os verdes, especialmente, são muito interessantes. Há outro livro em alemão chamado Nunca Mais, sobre o Partido Verde e a guerra, e começa com Nunca Mais, e depois a adição, entre parênteses, sem nós. Então, apenas nós vamos fazer parte das coalizões de guerra de agora em diante, o que eles têm feito desde o final dos anos 90. Eu só quero apontar que você precisa olhar para o histórico. Em outras palavras, pessoas que dizem essas frases floreadas, como a que você acabou de dizer. Você tem que olhar para o histórico aqui. Na Iugoslávia, o histórico foi que a guerra, em vez da negociação, levou a 100 mil mortes na Bósnia, incluindo o massacre de Srebrenica. Kosovo foi uma guerra de baixo nível. Apenas 2.000 pessoas haviam morrido de ambos os lados até o bombardeio da OTAN. E o bombardeio da OTAN expandiu enormemente, tremendamente, a escala de atrocidades e mortes. Não precisava ter acontecido dessa forma. Isso também poderia ter sido negociado para acabar com a guerra sem bombardeios, mas optaram por não fazer isso. Você teve a Segunda Guerra do Golfo. Essa foi uma guerra humanitária para libertar o povo iraquiano da ditadura de Saddam Hussein. Todos nós conhecemos essa. Talvez tenha matado até 1 milhão de iraquianos que não precisavam morrer. A Guerra do Afeganistão foi para libertar as mulheres do Afeganistão do Talibã. Tivemos quase 20 anos de guerra, e o Talibã agora está de volta ao poder. Tivemos a derrubada de Gaddafi, que estava massacrando seu próprio povo. Ele era um ditador terrível, e assim por diante. E isso desestabilizou todo o norte da África, tornando a situação muito pior do que antes. Você sabe, se fizermos mudança de regime, as pessoas falam conosco sobre mudança de regime na Coreia do Norte. Se Deus nos livre, isso acontecer, provavelmente teremos a maior catástrofe humanitária desde 1945, mas será justificada em termos humanitários. E assim, a retórica e o registro não poderiam estar mais distantes. Você tem essa retórica altruísta humanitária e um histórico de ações que é o oposto de altruísta. É catastrófico do ponto de vista dos direitos humanos. Como você explica para si mesmo, e eu sei que você é um historiador, não um psicólogo, mas como você explica para si mesmo que mesmo com um histórico tão claro, realmente claro, e especialmente também quando se trata das mentiras para justificar as guerras, e podemos ir para o Golfo de Tonkin, podemos ir para as guerras na Iugoslávia, podemos ir para a guerra do Iraque, e os milhões de pessoas no Afeganistão. Como você explica para si mesmo que isso ainda não muda, pelo menos a mentalidade da esquerda clássica? Sabe, aqueles que realmente saíram do pacifismo e entraram no militarismo? Por que é que eles ainda permanecem lá? O que é que os mantém? Sabe, eu não tenho uma boa explicação, mas sei apenas o fato que é que estamos em uma era sem responsabilidade. A responsabilidade se foi. Não há senso de responsabilidade. Washington é uma cidade sem responsabilidade. Você pode falhar catastroficamente. As pessoas que nos trouxeram os fracassos do Iraque, Afeganistão, Líbia, estão sendo promovidas ou foram promovidas durante a presidência de Biden-Harris. Sabe, Victoria Nuland, ela esteve envolvida nas catástrofes do Iraque e Afeganistão e foi promovida. Ela então produziu a catástrofe da Ucrânia, que matou centenas de milhares de ucranianos, por nada, porque eles vão perder a guerra de qualquer maneira, não importa o que os Estados façam.
E basicamente é uma cidade sem responsabilidade, Washington. E a esquerda também se tornou sem responsabilidade. Eles compraram essa falta de responsabilidade. Eu noto uma mudança cultural aqui, que após o Vietnã, houve responsabilidade. Os homens que nos levaram à guerra, e eram todos homens naquela época, foram desacreditados, e suas carreiras foram danificadas ou destruídas, e com razão. Muitos deles se desculparam publicamente e expressaram profundo arrependimento. Robert McNamara, por exemplo, o ex-secretário de Defesa, expressou publicamente grande arrependimento. O secretário de Estado, Dean Rusk, não conseguiu encontrar um emprego depois que deixou o Departamento de Estado. Ninguém o contrataria. E assim, havia responsabilidade naquela época. Mas algo na cultura mudou, que nunca aprendemos com falhas passadas e nunca responsabilizamos as pessoas por essas falhas. E isso é tão verdadeiro na esquerda quanto no establishment. Por que isso é assim? Você terá que chamar um psicólogo para explicar. Mas esse é o ponto crucial, e não apenas em um nível psicológico, porque a verdade é que temos um sistema que produz violência e se mantém vivo. Agora, se o sistema fosse autocorretivo e a violência diminuísse porque há responsabilidade, então não teríamos o sistema violento que temos. Mas se temos um sistema que produz violência, e até mesmo as falhas são desculpadas, você o mantém perpetuamente vivo, certo? Então o que torna isso possível? É o complexo militar industrial, que então apenas acolhe essas pessoas, lhes dá empregos e garante que estejam bem. É também o fato de que talvez os Estados nunca tenham realmente perdido uma guerra, pelo menos não os Estados Unidos. A única parte da América do Norte que realmente perdeu uma guerra é a Confederação, certo? O resto nunca perdeu realmente da maneira que o Vietnã do Sul perdeu a Guerra do Vietnã, certo? Edward Johann Thefts 25. Isso mesmo, sim. Bem, suponho que isso seja verdade. No entanto, é um fato que após o Vietnã, aprendemos com nossos erros, pelo menos por alguns anos, e os corrigimos até certo ponto. Como eu disse, houve o descrédito de pessoas que falharam manifestamente. Há um livro inteiro escrito sobre isso, Os Melhores e os Mais Brilhantes, de David Halberstam. Era sobre o fato de que essas pessoas muito brilhantes falharam de forma catastrófica. Essa era a perspectiva básica que todos pareciam aceitar, enquanto agora ninguém aceita. Vou apenas mostrar como era a responsabilização. Vou te dar um exemplo. À direita, há alguém chamado Walter Jones, que foi um congressista de extrema-direita. Ele já faleceu. Ele foi um dos apoiadores mais entusiásticos da Guerra do Iraque. Tanto que quando a França se opôs à guerra nas Nações Unidas, ele apresentou um projeto no Congresso que foi aprovado, declarando que na cafeteria da Câmara dos Representantes não nos referiríamos mais a batatas fritas como French fries, as chamaríamos de Freedom Fries. E a French Toast se tornou Freedom Toast. Sim, as pessoas o ridicularizaram e com razão, mas ele era uma figura muito pró-guerra. Ele veio a se arrepender profundamente de seu apoio à guerra e pediu desculpas publicamente. Ele era cristão, uma figura muito religiosa. E eu acho que ele disse coisas como, que Deus me perdoe por ter apoiado esta guerra. Pelo resto de sua vida, ele passou todos os dias escrevendo cartas individuais para as famílias dos soldados americanos que morreram no Iraque ou no Afeganistão. Por todas as indicações, ele estava quase fazendo penitência por ter apoiado a guerra. Novamente, eu não compartilho de suas visões religiosas e políticas, mas aprecio a responsabilidade. Ele foi responsável, e é assim que a responsabilidade se apresenta. Ele é o único que fez isso. E eu me maravilho com o fato de que simplesmente quase não houve responsabilidade após o fracasso. Sim, e o resto dessas pessoas, muitas vezes quando o fracasso acontece, o que elas fazem, e o que você ouve publicamente, especialmente de pessoas como Blinken e assim por diante, você sabe, deveríamos ter feito mais daquilo que falhou, que nos teria dado a vitória no final.
Então eles começam a culpar a falta de bombardeios e o anti-intervencionismo, certo? Isso é especialmente na mídia sobre a guerra na Ucrânia, o que ouvimos constantemente. Se tivéssemos dado mais armas no início, então os russos teriam sido derrotados. Tenho certeza de que haverá a desculpa, haverá a justificativa de que os Estados Unidos e A Europa não foi agressiva o suficiente desde o início. E se tivéssemos feito isso, tudo teria corrido bem. As pessoas disseram a mesma coisa sobre o Vietnã. Quero dizer, isso é sempre verdade nas guerras. É como a teoria da punhalada pelas costas. Eles eram covardes que nos apunhalaram pelas costas. Não sei o que dizer sobre isso, exceto que a principal coisa que devemos aprender com a guerra na Ucrânia é que tudo isso poderia ter sido resolvido por meio da diplomacia. E a Rússia ofereceu resolver isso por meio da diplomacia. E os Estados Unidos rejeitaram isso categoricamente. As pessoas que pagaram o preço por isso foram os ucranianos. Eu realmente acho que chegará um momento em que os ucranianos vão ressentir profundamente como foram usados pelos Estados Unidos. Mesmo que esse momento ainda não tenha chegado, tenho certeza de que chegará. Even if that time hasn't come yet, I'm sure it will come. Yeah, I'm pretty sure about that too. But sim, eu estou. Também estou bem certo disso. Mais talvez devêssemos falar um pouco sobre como lidar com essa situação, mas não do ponto de vista dos Estados Unidos ou dos europeus, que para mim estão tão profundamente enraizados em sua própria ideologia que não vejo como sairemos disso tão cedo. Em um mundo multipolar, temos outros atores. Temos os russos, temos os chineses, temos o sul global, temos muitos países nos BRICS que agora estão olhando para a Europa e os Estados Unidos. Algumas pessoas assistem a este canal. Qual seria a sua recomendação? Não isso. Onde está a ideia de intervenção humanitária e toda essa política externa agressiva, hoje? E como outros atores na cena internacional devem lidar com o fato de que há uma política externa tão ideologicamente pró-intervencionista entre um dos grandes jogadores? Vejo o surgimento dos BRICS como um desenvolvimento muito positivo internacionalmente. I do see the emergence of the BRICS as a very positive development internationally. As I would see it, basically, you have had a gradual decline of US hegemony. A meu ver, basicamente, houve um declínio gradual da hegemonia dos Estados Unidos, o que era inevitável, dado o crescimento da China. Essas duas guerras no Oriente Médio e na Ucrânia aceleraram esse declínio. E os BRICS são a expressão disso. Há mais um ponto que quero destacar. Acho que muitas vezes isso é deixado de fora nessas discussões, que é a opinião pública nos Estados Unidos e na Europa. Você sabe, o público no Vietnã, uma das coisas, havia um número. E esse foi um dos fatores que encerrou o envolvimento de combate dos americanos. E você sabe, os funcionários do governo odeiam isso. Eles realmente odeiam. Eles acham que o público deve ficar fora da política externa. A frase que usam é, a política para na beira da água. Você sabe, é aceitável que o público se envolva em coisas como debates sobre direitos ao aborto ou política tributária, mas a política externa deve ser deixada por uma certa elite secreta. E isso não aconteceu no Vietnã. Suspeito que agora será outro momento em que o público vai mostrar sua cara feia. De modo geral, acho que o público americano e o público europeu não são tão entusiasmados com a guerra, porque acho que há um reconhecimento instintivo de uma troca entre armas e manteiga. Quanto mais você gasta em armas, menos você gasta em manteiga. Na Ucrânia, isso tem sido dramático, porque as sanções que foram usadas provavelmente causaram mais danos às economias dos Estados Unidos e especialmente da Europa, particularmente da Alemanha, do que a Rússia. E assim, preços enormes foram pagos em termos de padrões de vida e serão pagos no futuro pelo público dos Estados Unidos e da Europa. E você sabe, a Alemanha está sendo desindustrializada por isso. É bastante notável o quanto eles estão suportando essa política que os prejudica tanto. E eu me pergunto quanto tempo o público vai aguentar isso. Quero dizer, os funcionários do governo, os principais líderes em toda a Europa, têm algumas das classificações de popularidade mais baixas já vistas. Scholz, acho que está abaixo de 20%, se não me engano. Scholz, I think, is under 20%, if I'm not mistaken. Macron is under 20%.
Macron está abaixo de 20%. Keir Starmer acabou de começar e ele é profundamente impopular. Trudeau teve que renunciar. Então, acho que há uma enorme crise de confiança. No Vietnã, isso era chamado de lacuna de credibilidade. E acho que estamos tendo uma lacuna de credibilidade aqui agora, não apenas entre o público e a liderança, não apenas os líderes nominais, mas também os estabelecimentos de política externa de ambos os lados do Atlântico. E acho que você poderia ter cada vez mais uma revolta pela intervenção. Pelo menos eu não acredito em pensamento positivo. Meio que desisti disso. Não vale a pena o tempo. Talvez eu esteja me envolvendo em pensamento positivo aqui. Não sei. Mas posso ver isso como um cenário plausível, onde o público simplesmente se recusa a aceitar esse tipo de guerra permanente, que é a agenda aqui. Essa é a agenda neocon, alguma forma de guerra permanente. Quero dizer, eles estão quase falando abertamente sobre isso na Ucrânia. Eles querem um cessar-fogo temporário que permita a Ucrânia se rearmar e reequipar e continuarão confrontando a Rússia quase indefinidamente. Então eu acho que essa é a agenda. Isso não vai ser muito bom para os padrões de vida na Europa e nos Estados Unidos. E você sabe, as pessoas reclamam, e com razão, sobre a ascensão do AfD na Alemanha, que não é um partido muito agradável. E certamente não estou ansioso por sua ascensão, mas está crescendo em parte por causa da guerra na Ucrânia e dos danos que a Ucrânia causou ao tecido social da Alemanha. E se o establishment da Alemanha não gosta do AfD e não deveria gostar, eles deveriam reconhecer que suas políticas estão alimentando esse partido. Eles estão tornando isso possível. A mesma coisa com a Frente Nacional, agora o Rassemblement National na França. E você sabe, Donald Trump é, em parte, eu acho, o produto do fato de que o público americano vê o Partido Democrata, vê pessoas como Hillary Clinton, Joseph Biden e Harris como muito intervencionistas. E eles suspeitam, não sei se isso é verdade, e acho que vamos descobrir, eles suspeitam que Donald Trump será menos intervencionista. E assim, acho que isso está tendo um efeito muito desestabilizador na atmosfera política de ambos os lados do Atlântico. E esse é um preço muito alto que pagaremos. Mas, no entanto, acho que o lado positivo pode ser que em algum momento o público possa se impor e insistir que adotemos uma política menos belicosa, uma que seja mais compatível com o interesse público e altos padrões de vida. Absolutamente. Quero dizer, esse seria o desejo. Mas enquanto isso, o fato é que a ideologia neoconservadora está profundamente enraizada no estabelecimento de política externa dos Estados Unidos em ambos os partidos. E ela foi amplamente incorporada também pelos europeus, especialmente no nível da UE, no nível da OTAN. Quero dizer, é onipresente, eu diria. Mesmo que nem todos concordem nos detalhes, essa ideia de confrontar o inimigo, certo? O inimigo e confrontar os russos, confrontar os iranianos e os norte-coreanos, e agora os chineses. Confronting the Russians, confronting the Iranians and the North Koreans and now the Chinese. The big difference in the new Trump administration is that A grande diferença na nova administração Trump é que os neocons anti-Rússia foram trocados por neocons anti-China. Agora a questão permanece. Como os outros atores na esfera internacional devem lidar com isso? Quero dizer, uma coisa é você se militarizar, mas isso só alimentará a narrativa deles. E você pode ser confrontador, mas isso só ajudará os neocons, certo? Você fica jogando a bola de um lado para o outro e escalando a situação. Qual seria uma abordagem inteligente de política externa para meio que tirar o vento das velas desses neocons nos Estados Unidos e na Europa? Você tem algum tipo de conselho estratégico para diplomatas? Acho que a ideia seria construir uma base doméstica que conteste isso. Porque me parece que os principais partidos nos principais países da Europa são... Não há diferença entre os social-democratas na Alemanha e os democratas cristãos, ou muito pouca. Não há diferença na Grã-Bretanha entre trabalhistas e conservadores. Keir Starmer está fazendo exatamente o que seus predecessores conservadores fizeram. Sabe, então não consigo imaginar basicamente se o Partido Socialista voltar ao poder na França.
que seria diferente do que Macron está fazendo, pelo menos no curto prazo. E assim, realmente não vejo os principais partidos existentes como a resposta. Quero dizer, na Alemanha você está vendo Sarah Wagenknecht, que está assumindo uma posição mais tradicionalmente de esquerda e anti-guerra. Ela está tentando reviver a ideia de uma esquerda anti-guerra que é populista, em vez de estar atolada em políticas de identidade. E sabe, eu não concordo com tudo que ela diz, mas desejo-lhe sucesso. Desejo-lhe sucesso na empreitada. Então eu veria a esperança vindo do público se cansando. De modo geral, acho que é uma coisa boa que você esteja obtendo uma alternativa ao poder americano no mundo. Países como Cuba, que vem sofrendo há décadas sob sanções americanas a um custo enorme para suas populações e sem benefício para ninguém, podem negociar com outros países. Países que são intimidados pelos Estados Unidos a adotar uma posição ou enfrentar uma mudança de regime podem talvez obter proteção de países nos BRICS. E assim, vejo um mundo multipolar como um desenvolvimento muito positivo, e é claramente para onde estamos indo em nível global. Como eu vejo, um dos principais motivos para iniciar a guerra na Ucrânia, vejo isso muito como algo que foi abertamente provocado pelos Estados Unidos e pela OTAN. A questão é, por que eles provocaram isso? Qual era a estratégia deles? Acho que a estratégia deles era destruir a Rússia com sanções, transformar o rublo em escombros, como o presidente Biden colocou de forma colorida, tirar a Rússia das ligas das grandes potências, possivelmente dividi-la em muitos estados. Isso estava sendo discutido abertamente em Washington. Sim. Quero dizer, imagine se a Rússia discutisse dividir os Estados Unidos ou a Europa. Mas, você sabe, vou deixar isso de lado. Estávamos discutindo isso como um possível objetivo de política. E para disparar, por assim dizer, um tiro de advertência aos chineses, que se nos confrontarem, isso é o que podemos fazer com eles. E através da vitória, estabelecer os Estados Unidos como o único polo de poder ao qual os países devem gravitar, é o efeito de adesão nas relações internacionais. As pessoas se aliam ao vencedor. Se os Estados Unidos pudessem vencer a guerra, e esperamos plenamente que pudéssemos através de sanções, os países se aliariam a nós, e não haveria outro concorrente na área. Os chineses teriam que aceitar um status secundário no mundo. A Rússia se tornaria um estado vassalo dos Estados Unidos, que é o que queríamos que eles fossem. E tudo estaria bem. Obviamente, a política de fazer isso se desfez, e por assim dizer, explodiu em nossas caras. Sim, mas tem um enorme potencial para causar ainda mais estragos, certo? Bem, é guerra nuclear. Sempre há essa possibilidade. Eu não descartaria isso. Uma que guerra nuclear. Sim. Sempre existe a possibilidade. Talvez um último ponto sobre a questão da intervenção humanitária. Você tem algum conselho para as pessoas que se opõem à intervenção humanitária, que geralmente são confrontadas com: "Ah, mas você quer que tantas pessoas morram? Você não quer proteger as pessoas." Qual é a melhor maneira de responder a esse argumento? Bem, dê uma olhada no Iraque. Esse argumento foi feito. Você está apoiando Saddam Hussein. Por que você está se opondo à derrubada de Saddam Hussein? Você quer que ele torture pessoas até a morte? Você quer que ele torture crianças na frente de seus pais, como ele fez? Você quer que ele use gás venenoso? É isso que você está dizendo? Bem, então nós o derrubamos e ainda mais pessoas morreram como resultado. O resultado foi pior do ponto de vista humanitário, obviamente pior. E também desperdiçamos trilhões de dólares que poderiam ter. Imagine que tipo de projetos humanitários maravilhosos poderíamos ter feito com o que foi 5 trilhões, acredito, é o valor atual, se não me engano. 5 trilhões, isso é mais do que o produto interno bruto da Grã-Bretanha. E tudo foi desperdiçado em nada, exceto matar 1 milhão de pessoas inocentes que não precisavam morrer.
Esse é o legado da intervenção humanitária no Iraque. Você quer outro Iraque? Então vá em frente com a intervenção humanitária no futuro. Você quer outra Ucrânia, onde centenas de milhares de ucranianos morreram e perderão a guerra de qualquer maneira? Esse é o legado da intervenção humanitária. As pessoas tendem a esquecer que a guerra é uma maneira terrível de promover os direitos humanos. O ponto principal é que quando você tem uma crise humanitária, a coisa mais importante é não piorar a situação. Muitas vezes, você não pode melhorar. O que você deve lembrar é o conselho médico. Primeiro, não cause dano. É por isso que dei esse nome ao meu livro. Não piore a situação. E invariavelmente, ou quase invariavelmente, a ação militar piorou a situação. Palavras muito sábias. Profio David Gibbs, para as pessoas que querem ler mais de você, em qual plataforma você publica? Você publica regularmente? Sim, eu tenho. Eu tenho um site. Não sou muito fã de redes sociais e esse tipo de coisa, mas tenho um site onde coloco minhas publicações. Chama-se dgibbs.facultyarizona.edu. Pessoal, acessem a página do Professor David Gibbs para encontrar mais de seus escritos. Ele produz análises maravilhosas e palestras incríveis, como você pode ouvir aqui. Professor David Gibbs, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado por me receber.